Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando para a gente fazer o nosso giro de notícias. Giro de notícias hoje, dia 11 de abril. E o Bahia que jogou quarta-feira, nós vamos falar sobre isso. Bahia jogou quarta, hoje é quinta-feira. Quinta-feira o Bahia já pensa no jogo do sábado e tem jogo a semana que vem. Basicamente é isso que a gente vai falar. Vamos falar do jogo de quarta, vamos falar do que pode ser o jogo de sábado e é sobre isso, valeu? Antes da gente começar a falar das notícias, está aqui o nosso jabazinho básico. Inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer. Nós estamos querendo chegar aqui nos 5.000 inscritos e aí a gente depende de você. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê essa moral para a gente, dê esse R$1 de like, ative o sininho das notificações. Se você já é inscrito e não ativou, ative aí para você sempre pegar os nossos conteúdos. A gente lança conteúdo todos os dias. Valeu? Então, sem mais delongas, partiu. Vamos noticiar Bahia. Então, tá aqui, Bahia já anunciou, né? Bem-vindo, Carlos de Pena. Vamos jogar o vídeo aqui. Tá aí. Bahia confirma a contratação de Carlos de Pena. Sobre isso, o Bahia lançou essa nota aqui. Novo reforço. Bahia anuncia a contratação do meia Carlos de Pena. Por isso que o Vidal tinha a musiquinha. Que pena, amor. Tá aí, Bahia oficializa a contratação do meio-campista Carlos de Pena. O mais novo reforço tricolor assinou o contrato até o término de 2024, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Então, é um contrato aí que, se ele atingir metas, ele renova automaticamente para 2025. Antes da chegada ao Bahia, o atleta, por 2 anos, defendeu as cores do Internacional. Foram mais de 100 partidas oficiais, 11 gols e 14 assistências, né? Eu andei lendo algumas coisas quando o pessoal começou a anunciar essa possibilidade. O Depena fez um bom campeonato em 2022, mas parece que em 2023 ele deu uma oscilada, conta de alguns problemas pessoais que o jogador teve, né? Então, esses problemas fez o jogador acabar perdendo um pouco de espaço no time do Internacional. Inclusive, o técnico havia anunciado que ele não faria parte dos planos. Razão essa aí dele ter solicitado a rescisão do contrato dele e fazer esse contrato de risco aí com o Bahia até o final do ano. Depena, de 32 anos, iniciou carreira profissional no Uruguai, no Nacional do Uruguai, por isso que o Nico Acevedo aqui ajuda aí na propaganda, onde também conquistou o título nacional em 2015. Logo em seguida, construiu uma vida no futebol europeu. O novo atleta do esquadrão defendeu o Real Oviedo, da Espanha, o Middlesbrough, da Inglaterra, e o Dinamo de Kiev, na Ucrânia. Na Ucrânia, em 3 temporadas, Carlos Maria de Penha Bonino conquistou títulos como a Copa da Ucrânia e o Campeonato Ucraniano. Foram mais de 100 atuações, 19 gols e 18 assistências. De Penha já desembarcou em Salvador e iniciou os treinamentos no CT Evaristo de Macedo. Então, o jogador provavelmente já treinou nessa quinta-feira, deve treinar na sexta, mas não deve jogar contra o Inter. Não acredito que ele entre contra o Inter. Conhecendo um pouco aí a dinâmica de Rogério Ceni, talvez, né, esse jogador vá para o banco contra o Fluminense e o mais provável é que ele vá para o banco contra a equipe do Vitória. Ou seja, daqui a mais ou menos 1,5 semanas, aí ele já estaria no banco contra a equipe do Vitória, beleza? Aproveitando, né, já que a gente tem aqui
o nosso canal, aproveitar, desejar as boas-vindas, jogar a imagem dele na tela aqui para ficar bonito. Tá aqui, bonitão, rapaz. Desejar as boas-vindas ao Carlos de Penha, que você faça um bom ano aqui no Bahia, um bom 2024, para que a gente possa ter você também em 2025. Valeu! Falando agora sobre o jogo, né? Bahia jogou nessa quarta-feira contra a equipe do Náutico, né? Jogo que Bahia era favorito, a gente já sabia que ele era favorito, mas como a gente sabe, né? Bahia perdeu no domingo, ou seja, o Bahia perdeu o título, né? O Bahia empatou no domingo contra o Vitória e aí perdeu o título de campeão baiano. Então, a torcida estava todo mundo ali, ó, de cabeça inchada. O público deu até 20 e poucas mil pessoas. Público pequeno na arena, mais um público que viu o Bahia brocar, viu o Bahia dar 3-0. Antes da gente falar, o público viu essa escalação aqui. Vamos jogar na tela. Vamos lá, jogar a escalação na tela. Tá aí, essa foi a escalação que a galera viu, tá aqui na tela. O Bahia veio com Marcos Felipe, Gilberto na lateral direita, então descansou Santiago Arias. O Vitor Cuesta não jogou, o Bahia veio com Gabriel Xavier, Canives mantido, e na lateral esquerda o Bahia não veio com Rezende, o Bahia veio com Cicinho já recuperado aí, uma semana de treinos, o Rogério Ceni resolveu colocar o Cicinho aqui na lateral esquerda. Com isso, ele trouxe o Rezende para sua posição original e fez a trinca, a parte do meio-campo com Tassiano, Iago Felipe, Jean Lucas e Cauli, e na frente o Biel, né? Não seriam os 11 principais nomes que o Bahia tem, mas para mim essa seria uma boa escalação. O Rogério Ceni reclama muito de não ter time, né? Dos jogadores cansarem e ele não ter um meio-campo para poder repor. Então, se ele não tem o meio-campo para poder repor, a melhor maneira que ele tem de fazer é fatiar os jogadores que eles têm e aí, com isso, ele ter opções para um banco e para possíveis trocas. Ou seja, ele colocou esse time aqui e nesse time aqui ele tirou Caio Alexandre, ele tirou Santiago Arias, ele tirou Everton Ribeiro, ele tirou um atacante. Então, com isso, ele tinha peças de reposição. O que aconteceu é que esse time aqui, e também com a forte marcação da equipe do Náutico, o Náutico também não facilitou, Náutico não veio muito para jogar, para vencer, ele veio mais para se defender e eventualmente partir nos contra-ataques para tentar fazer o seu golzinho, ou então ir para os pênaltis, né? O time do Bahia aqui teve mais de 70% de posse de bola, então dominou, amassou, mas a gente vê aqui, ó, o Cauli jogando sozinho na esquerda, a criatividade desse meio-campo aqui não era a das melhores. Com isso, o primeiro tempo terminou em 0-0. E para variar, pela primeira vez no ano, o jogo terminando em 0-0, a torcida do Bahia vaiou os jogadores, né? E aí veio o segundo tempo. Segundo tempo a gente vê aqui, ó, a gente vê as substituições. O que é que o Rogério Ceni fez? Iago Felipe, aí ele troca o Iago Felipe e coloca o Everton Ribeiro. Bem interessante, o Everton Ribeiro jogando o jogo inteiro, no segundo tempo ele cai de rendimento. Ele entrando aqui com 45 minutos, ele conseguiu render a ponto de todo mundo dizer que Everton Ribeiro foi o melhor jogador da partida. Então, aos 56, o Rogério Ceni troca o Biel e aí coloca o Stupinhan. Lance do gol aqui é bem interessante, né? O Stupinhan, ele consegue ver a projeção da bola e ataca o espaço livre, a gente vai ver os gols aqui.
Nos 57, 56, 57, ele entra com Juba e com Estupinhã. Aqui ele corrige, né? O Bahia do primeiro tempo ficou jogando muito de um lado só. Com o Luciano Juba, ele consegue fazer o time jogar pelos dois lados, né? E por fim, o Ademir entra no 74, agora por fim, sim, o Caio Alexandre. Caio Alexandre, quando entra, ele dá uma outra dinâmica, né? Um outro ritmo de jogo à partida. Ou seja, esses 5 jogadores que entraram no jogo, né? Eles praticamente mutaram, né? Elevou aí o nível do Bahia. E a gente também pode dizer o seguinte: essas 5 modificações que o Rogério Ceni fez, pelo menos manteve ou subiu o nível do Bahia no jogo, diferente do que aconteceu nos Bavis. Os Bavis, o Rogério Ceni, quando trocava os jogadores, ele muitas vezes trocava por cansaço, mas ele sempre trocava jogador por um jogador de qualidade inferior, né? Moral da história: o Bahia fez 3, né? Moral não, final da história. O Bahia brocou 3 vezes a equipe do Náutico. Tá aqui, ó. Primeiro gol de Tassiano, segundo gol, Oscar Estupinhã. Oscar Estupinhã que tem uma visão muito melhor, aparentemente, uma visão melhor do que a do Everaldo. E, por fim, né, no minuto 86, aí, o Jean Lucas. Diga-se de passagem, 2 gols aqui, né, com o carimbo e a chancela do menino Caio Alexandre. Falando em menino Caio Alexandre, né? Vamos dar uma olhadinha nos gols. Vamos ver aqui os gols da partida. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá aqui, vamos ver os gols. Pegou um toque de Caú, vai para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro consegue uma virada, encontrar o Tassiano, que simplesmente para e chuta de esquerda, golaço, né? Inicialmente ele não comemora muito, depois ele vai para cima e comemora com a galera. Bahia 1, né? Náutico 0. Primeiro gol do Bahia. Segundo gol do Bahia aí, a roubada de bola. Caio Alexandre tenta, olha, ó a projeção do Estupinhã. Ele projeta a porta. Né? Bem importante. Ver a roubada de bola e já se projeta para receber o lançamento lá no ponto futuro, né? Visão do jogador aí, do Oscar Estupinhã. O que é esse passe aí de Caio Alexandre para Jean Lucas? O que foi isso? Ele olha, levanta a cabeça, né? Olha, levanta a cabeça, vê que ele pode jogar a bola num ponto futuro para Jean Lucas e simplesmente aí é muito entrosamento entre os dois, né? Ele simplesmente joga a bola lá e os jogadores, o bandeirinha consegue levantar e marcar impedimento. Para nossa sorte, a gente tem o VAR, né? Porque se não tivesse o VAR ali, ele não ia haver uma distância de mais de meio metro para trás. O jogador partiu. Acredito que o bandeirinha ali deva ter se distraído por alguns segundos e quando ele olha para Jean Lucas já estava à frente do marcador. Mas no momento do lançamento, ele não estava à frente. E esses aí foram os 3 gols, né? De Bahia 3, Náutico 0. O Bahia agora vai enfrentar a equipe do CRB. Falar em enfrentar a equipe do CRB, a agendinha do Bahia está meio pesada, né? Então nós temos, Bahia tem jogos aí. Até o final do mês, o Bahia tem jogo quarta e domingo, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Vou mostrar para vocês aqui, né, os próximos jogos do Bahia. Com esse triunfo em cima da equipe do Náutico, o Bahia ganha mais um jogo aí
para esse mês. Então, sábado o Bahia joga contra a equipe do Internacional. Aí na terça-feira o Bahia pega a equipe do Fluminense. No domingo o Bahia já tem o Vitória, né? Mais um clássico aqui, rodada de número 3, né? E entre o domingo e o sábado aqui, nessa semana, né? Essa agenda tá meio deslocada. Nessa semana aqui, ó, no meio da semana, o Bahia enfrenta a equipe do CRB antes de receber o Grêmio em casa, certo? Tá? E por fim, aí já em maio aqui, o Bahia tem a equipe do Botafogo. Esses são os próximos jogos. O que é que o Bahia tem agora para o mês de maio? Ou de abril? O Bahia tem o Internacional, depois vem o Fluminense, segunda rodada da Copa do Brasil. Aí nós temos a terceira rodada da Copa do Brasil, o Vitória da Bahia. Entre a terceira e a quarta rodada, o Bahia tem as semifinais da Copa do Nordeste, joga contra a equipe do CRB, e a gente encerra o mês de abril jogando em casa contra a equipe do Grêmio. Então, 3 jogos difíceis e um clássico regional, um clássico nordestino e clássico baiano nesse primeiro mês de Brasileirão. Bahia que vai ter que jogar muito, né? Depois de ter perdido o Campeonato Baiano, Bahia tem que jogar muito para conseguir se manter e atender aos objetivos que eles querem. Valeu? Nós já vimos os gols do Bahia, agora nós vamos ver um pouquinho da entrevista coletiva. Claro, a gente não vai ver a entrevista completa, vamos ver só um trechinho aqui do que o Rogério Ceni falou. A entrevista é de 20 minutos, né? Tem muita coisa para a gente ver, nós vamos ver só um trechinho, as primeiras perguntas que normalmente ele esclarece muita coisa. Vamos ver o que ele fala aí. Rogério, boa noite. Boa noite. O funil começa a apertar de novo. O Bahia que já teve esse ano, no início da temporada, funil apertado, jogos fora, dentro. Sorte que aqui você vai fazer 3 em casa e um fora, mais longe daqui de Salvador. Sim. Esse funil apertando fez com que você entrasse com essa equipe inicial que entrou hoje nesse jogo? Sim. A gente tem que tentar pensar um pouco no sábado, nem tanto na terça, porque a terça já é consequência do que acontecer, mas nós jogamos domingo. Pelo menos alguns jogadores apresentaram um cansaço maior e nós tínhamos que correr algum risco fazendo algumas trocas para preservar alguns jogadores que até entraram no segundo tempo, para que a gente pudesse ter um time melhor fisicamente para enfrentar a maratona, os jogos, né? O jogo de sábado com viagem, são 66 horas agora daqui até o próximo jogo. Então, nós fizemos escolhas sabendo de alguns riscos que correríamos, mas eram necessárias para ter um time, quem sabe, numa condição boa contra o Internacional. Ceni, bom dia. Eu queria que você falasse para mim, né, a questão do Bahia ter tanta posse de bola no jogo de hoje, né? Uhum. Principalmente no primeiro tempo, né? O Bahia teve muita posse de bola, mas não conseguia finalizar. Uhum. O Bahia não conseguia ter chances ao gol do Wagner, goleiro do Náutico. Por que essa questão de ter essa posse de bola e não conseguir chegar no gol da equipe pernambucana? Eu acho que no primeiro tempo, realmente, nós tivemos a bola, é um jogo vistoso, bonito, mas nós não conseguimos atacar o espaço como atacamos no segundo tempo, né? Trabalhamos bola, no segundo tempo atacamos espaço. Jean Lucas faz bem isso, Biel faz bem isso, Tassiano faz bem isso, mas nós tivemos posse mais por ter no primeiro tempo. Nós trabalhamos muito a bola, tocamos, mas depois de alguns toques, você tem que atingir o espaço. E no primeiro tempo nós não conseguimos realmente fazer isso. No segundo tempo, acho que a gente melhorou. A gente conseguiu, tanto com o Ademir, com o próprio Tassiano, né? O Oscar que entrou, enfim, conseguimos ter a bola atacando o espaço. Acho que a entrada do Caio também no segundo tempo ajuda para achar esses passes também. Então, também, eu acho que é normal porque o time adversário vem retrancado e descansado. Então, ele corre muito mais e marca muito mais nos últimos 20, 30 minutos do jogo. A tendência é que os espaços também aconteçam um pouco mais. E aí, o número maior de oportunidades. Mas no primeiro tempo, faltou realmente conseguir tocar a bola e encontrar espaço para finalizar. Concordo com você. Tá aí um trechinho da entrevista do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni fala que fez as modificações em função
do cansaço dos jogadores, do Bavi e também da sequência. Sequência é essa que nós mostramos aí. O Bahia jogou na quarta, o Bahia vai jogar no sábado e o Bahia joga na terça-feira na semana que vem. Então, a agenda do Bahia, a agendinha do Bahia no mês de abril, malandro, tá pesada. É jogo, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, até o final de abril. Mas isso aí era o esperado, né? O Bahia quer competir, quer participar de competição, então tem que ter jogo. Se o Bahia não estivesse parte na Madeira na Copa do Nordeste, o Bahia não teria esse jogo por exemplo, não teria esse jogo agora no meio da semana, poderia estar, entre aspas, tranquilamente se preparando para jogar contra o Inter. Mas o Bahia teve jogo no meio da semana. O Inter também teve jogo no meio da semana. O Inter não jogou as finais do Gauchão, mas jogou no meio da semana, então, de certa forma, se cansou. Os times vão chegar parelhos aí, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o treino, né? O time do Bahia treinou hoje já. Bahia jogou na quarta-feira, mas já treinou na quinta-feira. Vamos soltar imagens logo aí do treino do Bahia. Time do Bahia fez um treino reabilitativo, né? Um treino mais ali para soltar a musculatura e um treino já de olho na Série A. Então, o Bahia, depois do compromisso contra o Náutico, ele já fez um treino nessa quinta-feira. Inicialmente, musculação para fazer uma ativação, e aí o técnico Rogério Ceni fez um treino tático com o elenco, certo? Então, treino tático, e no final o Bahia fez um treino aí de 2 toques, né? Com 8 jogadores de cada lado. A grande novidade é que o Everaldo treinou normalmente com a equipe. Isso quer dizer que o Everaldo poderá estar à disposição do Bahia. Mas como ele treinou agora e vai ter mais um treino na sexta, vamos esperar para a gente saber se ele vai viajar com a equipe do Bahia, né? O fato é, o time do Bahia já se prepara e agora a gente já enxerga o Internacional no radar. Valeu? E é isso aí, galera. A gente encerra por aqui o nosso giro de notícias. Giro de notícias com anúncio de jogador, hein? Bem-vindo, Depenha. Faça um bom campeonato. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e se despede. Um abraço aí. Já fui, papai.